Olá, meu nome é Otaviano Mendes, sou iluminador e desenvolvo projetos de iluminação cênica para grupos teatrais aqui da nossa região. Nessa palestra, abordarei o processo de criação de uma iluminação cênica. Vamos conhecer os princípios básicos para iluminar elementos na cena e as características físicas e psicológicas da luz, variáveis que podemos controlar para integrar a iluminação à cena. O objetivo dessa palestra é contribuir para a formação de novos técnicos e iluminadores, atendendo à demanda dos grupos teatrais regionais que dependem do conhecimento técnico e artístico desses profissionais para criar uma iluminação que valorize seus trabalhos. Qual é a função da iluminação cênica no teatro? Essa é a pergunta que vamos responder com essa palestra. Digo no teatro porque direcionei esse trabalho para a iluminação de espetáculos teatrais, mas espero que todos curtam e absorvam boas ideias e que possam aproveitar ao máximo em sua área de atuação. Vamos conhecer o profissional que cria a luz para o espetáculo. O iluminador é quem detém o conhecimento para criar a iluminação das cenas do espetáculo. É ele que define quais equipamentos de iluminação serão usados e planeja em uma planta baixa do palco as posições de cada refletor. Com o estudo do texto e das marcações cênicas determinadas pelo diretor do espetáculo, determina as cores adequadas de acordo com a dramaturgia, a intensidade com que as luzes devem ser acionadas e também quando devem ser acesas ou apagadas. Mas todo iluminador deve se atentar para um princípio básico, que é a visibilidade. Atores precisam ser vistos e ouvidos para que a caracterização de seus personagens e a comunicação dos estados emocionais presentes na cena sejam percebidos pelo público. Os recursos vocais, os movimentos corporais e principalmente as expressões faciais da boca e dos olhos são a conexão do ator com o seu público. São indispensáveis na transmissão das ideias e ações dramáticas propostas para a cena e para a correta interpretação do espetáculo. Considerando que a iluminação determina para onde o público dirige o olhar, a cena iluminada geralmente é transformada em foco da ação, juntamente com outros elementos presentes na cena. É do conhecimento dos iluminadores que as cenas que ocorrem na penumbra também estimulam sensações e emoções, mas o que pretendo expor nessa palestra é a influência da luz no direcionamento do olhar. Todos os elementos da dramaturgia presentes na cena interagem entre si: atores, a cenografia e, claro, o próprio texto. E não seria diferente com a luz e o som, que estão intimamente relacionados. Atores difíceis de ver no palco geralmente serão difíceis de serem ouvidos, porque o público precisa que seu olhar seja conduzido pela luz na cena. A primeira função da iluminação cênica no palco é dar visibilidade suficiente à cena, para que não se perca essa comunicação visual. Agora surge uma outra pergunta: qual a intensidade certa para dar visibilidade à cena? A íris no olho é um mecanismo que controla a quantidade de luz que entra pelos olhos e ajusta a sensibilidade em diferentes condições de iluminação. Este ajuste não é imediato. Portanto, a intensidade da luz necessária para dar visibilidade varia. Depende da intensidade das luzes a qual o público foi submetido anteriormente. Um exemplo: quando estamos sob o sol, em um dia claro, e de repente entramos em um ambiente fechado, com pouca iluminação, temos aquela sensação que não dá para dar mais nenhum passo.
porque não enxergamos nada na nossa frente, mas o olho, com o passar do tempo, se ajusta com a intensidade de luz do ambiente e logo voltamos a enxergar. Para não causar essa sensação ao público, o iluminador pode criar transições lentas entre as cenas de luz, que permitam ao olho se adaptar às mudanças na intensidade. Claro que quando o movimento estiver de acordo com a ação dramática. Até as luzes da plateia, acredito que da maioria dos teatros, podem ser ajustadas preparando os olhos do público para a sensibilidade da escala de intensidade das luzes do espetáculo, enquanto aguardamos pela abertura da cortina. Dentro de cada cena, a quantidade de luz também é relativa. Se um ator está mais iluminado que o outro na cena, deve ser por um motivo dramático. Se essa não for a intenção, o melhor é reduzir a intensidade das luzes no ponto mais brilhante, sempre buscando o equilíbrio de intensidade quando nenhuma ação necessitar ser destacada. Atingindo esse equilíbrio, apenas damos início à história da iluminação cênica. Para nosso estudo sobre iluminação cênica, tomaremos o palco italiano como nosso modelo. É o estilo de palco mais comum nas cidades. Ele surgiu no Renascimento Cultural, um movimento que se iniciou na Península Itálica, no século XIV, e se estendeu por toda a Europa até o século XVI. Período da história em que houve a retomada de temas, ideais e técnicas utilizadas durante a Antiguidade Greco-Romana, nos campos da arte, da ciência e da filosofia. Foi um período transitório entre a Idade Média e a Idade Moderna. Na Idade Média, o teatro assumiu um fundo didático, contando temas religiosos e sendo encenado principalmente nas catedrais. Com o Renascimento, surge o teatro de palco italiano, em que uma quarta parede separa a encenação do público. Nessa virada do século XV para o século XVI, surge a noção de perspectiva, técnica que utiliza o efeito visual de linhas convergentes para criar a ilusão de tridimensionalidade, do espaço e das formas, quando estas são representadas sobre uma superfície plana, de modo que a imagem obtida pelo artista cria a ilusão de profundidade. Essa técnica foi amplamente adotada pelos pintores da época. Dos quadros para o palco. Muda-se o espaço cênico. Com o palco italiano, criou-se um espaço em que foi possível propiciar à plateia a noção de perspectiva e profundidade, tendo como sua maior característica a disposição frontal de palco e plateia. As características que determinam o palco italiano são a delimitação pela boca de cena, ou a quarta parede, uma divisória imaginária situada na frente do palco, que separa os atores da plateia, a caixa cênica, com sua vestimenta cênica, quarteladas, urdimento, coxias e varandas para manobras de maquinaria. Um marco histórico foi a inauguração em Veneza, no ano de 1630, do primeiro teatro público de ópera. Observando os novos moldes impostos pela pintura renascentista, a boca de cena arredondada, cortina, luzes na ribalta, telões pintados que permitem a perspectiva e profundidade do cenário. Em um teatro com palco italiano, o público se senta voltado para um palco emoldurado. Há uma tendência que a imagem do palco pareça bastante plana, com apenas duas dimensões dominantes, largura e altura. A terceira dimensão, profundidade, precisa ser revelada com o uso da iluminação.
Essa aparente imagem bidimensional dos elementos no palco aumenta à medida que o tamanho do auditório aumenta e uma proporção maior do público está mais distante do palco. Diretores, cenógrafos e atores usam muitas técnicas para revelar a terceira dimensão e restaurar a profundidade aparente para a cena. Exemplos que posso citar são o espaçamento de peças cênicas em relação umas às outras, níveis diferentes de alturas no piso e o uso de perspectiva exagerada. São técnicas fundamentais da cenografia de espetáculos. O iluminador deve criar contraste de luz e sombras, ajustando intensidade e posicionamento da iluminação, a fim de revelar a tridimensionalidade da imagem apresentada ao público. Um espetáculo de dança, por exemplo, se iluminado somente com luz frontal, perde a plasticidade dos movimentos. Na dança, o mais importante são os movimentos corporais, que ganham volume e profundidade se fizermos o uso das contraluzes e luzes laterais, que destacam a fluidez dos movimentos. Mas todo esse trabalho, com a luz modelando a cena, não é o fim da história dimensional. Ainda temos que ter o cuidado de não fundir o ator com o fundo do palco. Com a utilização das luzes laterais, e especialmente das contraluzes, é possível aumentar a ilusão de profundidade, nessa relação de ator para com o fundo. A seleção de uma paleta de cores que gerem contraste entre as áreas a serem iluminadas no palco também favorecem na revelação da profundidade. A luz como elemento modificador da cena. Então, depois da iluminação básica ter sido fornecida à cena, a luz pode começar a cumprir um papel mais emocionante, como uma ferramenta dramática. Porque não é suficiente darmos somente visibilidade. O ideal é atingir os 4 princípios básicos da iluminação cênica, como é descrito no livro Stage Lighting. Visibilidade seletiva é o primeiro e o mais importante princípio, o que habilita todo espectador a ver tudo claramente, tanto atores como elementos de cena, independente de sua posição na plateia, sem ofuscamento, raro algumas exceções onde a luz propicia o ocultamento da cena por questões de expressão dramática. No cinema e na televisão, os diretores usam as câmeras para selecionar a parte exata da ação em que desejam que o público se concentre. Ao ampliar ou cortar de uma câmera para outra, eles podem selecionar qualquer amplitude de visão, de um panorama amplo para um close-up. No teatro, o público normalmente tem todo o palco dentro de seu ângulo de visão o tempo todo. Para concentrar a atenção em uma determinada área, o iluminador pode usar a luz. A técnica é iluminar apenas a área selecionada do palco, enquanto o resto é apagado. Mas também é possível fazer uma seleção sutil, mais agradável à visão, alterando a intensidade da luz na área selecionada a um nível mais intenso do que o resto do palco. Essa sutileza no ajuste de intensidade ajuda a concentrar a atenção do público na área onde acontece a ação em cena. O segundo princípio é a revelação da forma. Um elemento no palco, iluminado por uma fonte de luz frontal, será visível na cena, porém os elementos tornam-se bidimensionais, destacam apenas sua largura e altura. Uma iluminação frontal em um ângulo muito baixo cria essa aparência plana nos objetos e cenários, ocultando a profundidade e textura dos elementos na cena. Para se conseguir a tridimensionalidade dos elementos na cena,
a luz deve revelá-los através de graduações das áreas de sombra, penumbra e claridade. Para se conseguir esse objetivo, precisamos acrescentar mais pontos de iluminação em diferentes posições e ângulos, além da necessidade de termos o controle da intensidade das luzes. O terceiro princípio é a composição. Além de possibilitar a visão do espaço cênico e de seus elementos, a iluminação também realiza a pintura da cena, cria efeitos visuais, materializa a plasticidade na cena, interagindo dinamicamente com atores, objetos e cenografia. Depois de estudar o texto e discutir com o diretor a proposta de iluminação do espetáculo, é na composição que o iluminador coloca em prática suas ideias e interpretação da dramaturgia. A iluminação do palco envolve um estado de movimento quase constante. A alteração na intensidade da luz pode alterar o foco. A troca da cor de um cenário pode modificar o tempo, o local e a percepção do humor de uma cena, mudando completamente as impressões por parte do público. Um exemplo é o impacto dramático ou emocional sobre o público quando as luzes de um show musical fazem movimentos vibrantes, com a luz induzindo a agitação. Além disso, fontes de luz expostas, como lâmpadas, lustres e outros acessórios, podem ajudar a estabelecer um período de tempo, local e situação econômica. O clima é o resultado conseguido quando se tem sucesso na determinação dos três princípios anteriores: visibilidade, revelação da forma e composição. Talvez o uso mais fascinante da luz seja a possibilidade de estimular a percepção visual do público. A palavra clima pode cobrir uma ampla gama de situações. Pode significar algo tão básico quanto usar a luz para dizer ao público se a ação está acontecendo à noite ou durante o dia, mas também pode ajudar a sugerir ao público sentimentos como felicidade ou agressividade. No decorrer da encenação, a troca de ambientes e a direção do foco das ações dramáticas exigem a variação na composição das luzes, modificando o clima da cena. Um exemplo de mudança é quando um ator entra em cena por uma porta e acende a lâmpada da casa. Outro exemplo é a troca rápida de cor na contraluz para criar a atmosfera para uma intervenção musical dos atores. O público entende que houve uma mudança para o início de uma nova ação dramática. Ao criar a iluminação de uma cena, o iluminador precisa questionar-se sobre o resultado obtido. Geralmente, ao ajustar a luz para atingir um objetivo, acabamos afetando outros elementos em cena, que podem interferir na dramaturgia do espetáculo. Um exemplo de perguntas que o iluminador pode responder para ajudar a solucionar suas dúvidas sobre a composição com as luzes são: tenho visibilidade na cena? Revelei a tridimensionalidade dos atores e elementos da cenografia? Direcionei o foco do público corretamente para onde ocorre a ação no palco? O clima criado com a luz está apropriado para a cena? Respondendo a essas perguntas, conseguimos dar significado à nossa composição. O iluminador utiliza intensidade, cor, distribuição e movimento para explorar as características psicológicas e emocionais da luz, na criação apropriada de efeitos dramáticos, no sentido de facilitar o correto entendimento da peça. Intensidade é o controle sobre o brilho da luz. O foco do público tenderá para o objeto mais brilhante no palco. A utilização da cor na cena determinará a percepção do público sobre o clima da cena, revelando emoções
ou ainda estabelecendo uma relação de tempo ou lugar. A distribuição se refere tanto à direção quanto à qualidade da luz. Um exemplo é uma contraluz com a qualidade do facho definido. Cria uma dramaticidade diferente na cena do que quando usamos uma contraluz com facho difuso. A quarta variante da luz é o movimento, definido como uma mudança visível de qualquer uma ou todas as outras três qualidades. Outro efeito determinante na criação do clima desejado para a cena é o uso de sombras e texturas na composição. Além de serem elementos básicos para produzir efeitos de volume, são a base da tridimensionalidade no desenho de luz no palco. Conseguimos criar possibilidades de climas diferentes ao iluminar uma forma no palco, utilizando-se de ângulos e direções diferentes que projetem as sombras pelo espaço. Conseguimos criar possibilidades de climas diferentes ao iluminar uma forma no palco, utilizando-se de ângulos e direções diferentes que projetem as sombras pelo espaço. O iluminador cria contrastes ao equilibrar esses elementos em cena. Com contrastes exagerados, por exemplo, podemos induzir sentimentos de claustrofobia, apreensão, até mesmo terror. Nós percebemos principalmente as sensações através das cores do ambiente. É a variável mais significante quando queremos transmitir emoções. As referências visuais do público estão diretamente ligadas às cores, mais do que qualquer outra variável, contribuindo para obter a reação esperada para cada palavra, som e ação realizada no palco. No teatro, utilizamos filtros de cor, conhecidos como gelatinas, para projetar as cores em cena. Decisões sobre a paleta de cores que serão utilizadas na iluminação do espetáculo são muito importantes para transmitir as corretas sensações ao público. Com o uso da cor, ainda conseguimos inserir ideias de tempo e lugar. Se trocamos a cor do céu em um espetáculo, do azul para o amarelo, criamos a sensação no público de mudança de tempo na cena. Outro efeito possível é iluminar o ambiente com um tom de cor frio, representando o interior de uma casa, e trocar para um tom de cor quente quando a ação se desenvolver na área externa. Conseguimos, assim, a sensação de mudança de local. Existe uma grande variedade de filtros de cor disponíveis, que podem ser aplicados de diferentes formas, para garantir o resultado esperado, aliando a iluminação à cena e a emoção atribuída a ela. Uma dica é escolher as cores durante o desenvolvimento do projeto, principalmente com indicações do autor e diretor da peça, atentando-se ao tema e ao estilo do texto, além da estética que se deseja apresentar com a iluminação cênica. O iluminador, já com entendimento sobre o conceito da obra, na leitura do texto do espetáculo, pode ir anotando a cor idealizada para a cena, buscando dentro do texto palavras-chave que sugiram o humor dos personagens, alguma trilha de música ou efeito sonoro, se a ação ocorre durante o dia ou à noite, dentro ou fora de um ambiente. Uma das principais formas de se criar o clima para a cena é utilizando temperaturas de cor diferentes para representar emoções, como raiva, medo, alegria e surpresa. E como eu disse antes, sensações visuais de mudança de tempo ou local. Como exemplo, posso citar cores quentes como o amarelo, o laranja e o vermelho, que além de criarem a sensação de aproximação para quem visualiza um objeto no palco, transmitem a sensação de calor, são associadas ao sol e indicam dinamismo, movimento e entusiasmo. Percebemos a utilização dessas cores no palco em momentos de acentuada troca de emoções entre atores e o público. A cor comunica um estilo,
Quando a cor tende para o branco, é mais realista. Manipulando a saturação, por exemplo, conseguimos uma transformação da forma realista em uma forma expressiva e emocional, como é o caso da iluminação em musicais. Podemos dizer que o vermelho é uma cor que remete a sensações contraditórias. Ao passo que essa cor simboliza o amor, a entrega e a paixão, pode também representar sentimentos de fúria e agressividade. O laranja, mistura de amarelo com vermelho, é uma cor relacionada à criatividade, comunicação e entusiasmo. Quando na contraluz de uma cena, e com o ciclorama em azul, cria contraste, revelando a profundidade da cena. O amarelo é uma cor muito associada ao sol. Assim, essa tonalidade carrega a alegria de um dia de verão, sugerindo vivacidade, luz e prosperidade, pois é também relacionado à riqueza. Já cores frias são variações de tonalidade entre verde, azul e violeta. O verde representa paz e equilíbrio. Já o azul, delicadeza e serenidade, enquanto o violeta demonstra espiritualidade. Uma forma de mudança que contribuiria subconscientemente para o efeito emocional de criar uma sensação de ampliamento do espaço seria um aumento suave do tom frio e diminuição do tom quente presente na cena. A importância da iluminação cênica como elemento sensorial se revela nas reações e sensações que pode provocar na experiência visual do público. Manipulamos a luz em busca de significado e harmonia para com o espetáculo. A luz, além de tornar o espetáculo visível, é também responsável por transmitir sensações e emoções. Ela recorta, molda, modifica, direciona, dá cor, brilho e vida ao espetáculo. Até agora, falei dos conceitos e técnicas utilizados na criação da iluminação cênica. Mas, para alcançar na prática esse objetivo, de se criar uma composição com a luz sobre o palco, o iluminador precisa conhecer os refletores e suas características de projeção de luz, além de seus acessórios que nos auxiliam a delimitar a luz ou projetar imagens sobre o palco. Fiz uma lista dos principais equipamentos disponíveis e suas aplicações. Vou apresentar para vocês agora os equipamentos que utilizamos na iluminação cênica. O elipsoidal é um equipamento muito versátil. Ele possui alguns acessórios que nos ajudam na criação de efeitos para o espetáculo. Seu corpo é em alumínio de alta resistência. Sua luz é uma luz definida, o que possibilita sua utilização em projeção de sombras e imagens, que aqui no teatro damos o nome de gobo. Também pode ser utilizado em destaque de atores e objetos em cena. Com ele, conseguimos criar áreas recortadas no palco. Um dos seus acessórios são as facas, que nos auxiliam na criação de recortes no palco. Com elas, conseguimos criar formas geométricas e rotacioná-las com o movimento do corpo do equipamento. Com o elipsoidal, também conseguimos regular o foco, movimentando essa parte onde ficam as lentes do equipamento.
porta-gobo é onde inserimos as imagens, os gobos, que podem ser uma logomarca de uma empresa, um nome ou até mesmo um desenho. O porta-filtro é onde inserimos o filtro de cor para mudar a tonalidade da luz. Com a íris conseguimos diminuir o diâmetro do foco projetado. Esse é o SUSFOR. Dependendo da sua aplicação, podemos cambiar entre 4 lentes, entre ângulos mais fechados e mais abertos, para criar determinado efeito desejado. Suas vantagens é que utiliza a mesma lâmpada do elipsoidal. Um acessório que pode ser utilizado nele também é o porta-filtro. Com ele conseguimos trocar o tom da cor da luz. Esse é o refletor Fresnel, um refletor de lente fixa que recebe o nome em homenagem ao criador da sua lente, que difunde a luz do centro para as periferias. E ainda tem controle de abertura do ângulo do facho de luz. Um acessório muito útil é o bandó. Ele delimita a luz projetada pelo refletor. Ele ajuda na criação de áreas ou divisão do espaço cênico, podendo ser utilizado em gerais, contraluz, luz de torre, lateral. Então é um equipamento muito importante na criação da iluminação cênica. Esse é o plano convexo, um refletor de luz mais definida. Diferente do Fresnel, ele tem as bordas marcadas e tem uma lente lisa, onde também podemos utilizar o bandó na criação de áreas e divisão do espaço cênico. Também tem o controle da abertura do foco, onde podemos criar áreas menores e maiores com a luz desse equipamento. Esse é o Pimbim, um equipamento que pode criar vários efeitos no palco do teatro. Ele é construído com uma carcaça de alumínio e uma lâmpada par 36, de foco fechado, que cria um faixo bem estreito. Consegue iluminar pequenas áreas. Uma característica é que ele tem um transformador 12 volts para alimentar a lâmpada. Então esse é o Setlight. É utilizado para iluminar grandes áreas. No teatro, iluminamos o ciclorama, com filtros de cor e criando nuances e efeitos nessa tela. O aparelho utiliza uma lâmpada T19 de 1000 watts de potência. Esse é o refletor par 64. Ele consiste basicamente em uma carcaça de alumínio e uma lâmpada. Eu vou desmontar o equipamento
para a gente observar a lâmpada. Então, o refletor par 64, como eu disse, é basicamente essa carcaça de alumínio e a lâmpada. Esse é o equipamento mais utilizado nos palcos. Uma característica do foco dessa luz é sua forma ovalada, mas que cria áreas bem difusas de iluminação. Esse equipamento é o Brute. Trabalha com lâmpadas par de 600 watts cada. É um equipamento utilizado para causar grande impacto. Em shows é utilizado para criar sensações principalmente no público. Esse já é um refletor com a tecnologia LED. É o COB. Ele tem duas temperaturas de cor, uma quente e uma fria. A sua vantagem é que não produz calor com a luz, o que pode ser uma alternativa para ambientes pequenos, com pé direito baixo. Ele tem uma luz parecida com a do Fresnel. E também tem um acessório que ajuda na delimitação dessa luz, que é o bandó. Esse é outro equipamento de LED, o par LED. Um equipamento muito eficiente. No mesmo aparelho, eu tenho 6 cores: o vermelho, o verde, o azul, o branco, o âmbar e o UV. É um equipamento muito utilizado em shows por sua versatilidade na troca das cores. E também no teatro podemos utilizá-lo na iluminação de cicloramas, porque consegue uma iluminação uniforme com uma ampla gama de cores. É aqui na sala de operações onde o operador de luz controla as cenas do espetáculo. E da mesa de controle sai o comando que vai direto para os dimmers. Aqui estamos na sala do dimmer. É esse equipamento que recebe o comando da sala de operações onde está o operador de luz. Percorremos o caminho até aqui na maquinária, onde as caixas de distribuição recebem a força que vem do dimmer. E através do multicabo, distribuímos essa energia para as varas de iluminação. Essa é a luz frontal. Com ela, damos visibilidade ao objeto iluminado. Essa outra é uma luz a pino. Com ela conseguimos destacar um objeto em cena. Posicionamos o objeto no espaço cênico, mas perdemos as expressões se for um ator. Com contraluz, conseguimos o distanciamento do objeto do fundo do palco. Com as 3 luzes conseguimos dar o volume e destacar o objeto em cena. Outra posição muito utilizada para iluminar os espetáculos é a luz lateral. Essa luz, nas apresentações de dança, dá volume aos movimentos do bailarino. É essa luz que vem da torre, sem iluminar o chão, que nos possibilita criar nuances de cores no piso e ainda projeções de imagens no fundo do palco. Outra posição e efeito que podemos criar com o elipsoidal é a sombra chinesa. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal!